Dito isso, uma das tradições desse dia tão especial é o bolo de Santo Antônio. Comida típica brasileira que fica em voga todos os dias. Aliás, do dia 13 de junho, aí vai o mês inteiro. E hoje quem vai nos ensinar essa receita é a confeiteira Ana Clara. Ana Clara, minha querida, seja bem-vinda! Já vem ela toda sorrisona. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Ah, imagina, é uma honra tê-la você aqui conosco. Menina, você é confeiteira há quanto tempo? Há 3 anos. Você é devota de Santo Antônio? Sou devota de Santo Antônio. Aí, por que você quis aprender a fazer esse bolo? Bom, já é um bolo que eu já fazia antes de começar a fazer o bolo de Santo Antônio, né? Na minha paróquia. E eu recebi o convite esse ano para estar fazendo o bolo de Santo Antônio para nós vendermos lá na nossa quermesse da igreja, que já é uma tradição de Santo Antônio. É a igreja de Santo Antônio de Seto Pedro? Paróquia Santo Antônio de Hidrolândia, de Hidrolândia. Um abraço pro pessoal de Hidrolândia, da Paróquia Santo Antônio. Ai, oi, pessoal de Hidrolândia. Beijo, beijo, beijo. Então, aí você é confeiteira há 3 anos. Sou confeiteira há 3 anos. Antes de ser confeiteira, fazia o quê? Antes de ser confeiteira, eu trabalhava na área da educação. Trabalhava na pastoral de um colégio aqui de Goiânia. Ah, tá. E você sempre quis ser confeiteira, cozinheira? Sempre te chamou atenção? Eu sempre gostei muito de cozinhar. O meu pai vendia bolos quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu sempre ajudei ele a vender, então eu tive um contato bem cedo, né, com essa área da confeitaria, da cozinha. E comecei a cozinhar em casa, fazia bolo de aniversário para os aniversários dos meus irmãos, dos meus pais, da família. Todo mundo gostava muito. Eu só fui aprimorando as técnicas, né, da questão estética, sempre aprendendo, que a gente sempre tem o que aprender, né? Sempre. Nunca vai deixar de aprender algo novo. E hoje eu trabalho com isso na minha cidade, participo de uma feira que tem lá em Hidrolândia, que chama Feira das Mulheres Empreendedoras. Olha! E vendo os meus bolos em casa também, por encomenda. Quando seu pai vendia esses bolos, quem que fazia? Era sua mãe? Ele mesmo. É ele mesmo que fazia? Ele mesmo, ele fazia. Tá. Teve uma época que ele fazia e vendia na rua os pedaços de bolo. Vendia bolo, vendia rosquinha, vendia pão de queijo. E um outro período depois, uns anos depois, ele vendeu o bolo inteiro, aquele bolo caseiro de furo no meio, que ele mesmo fazia. Ele ficava horas e horas, fazia um por um, e aí a minha mãe saía e entregava para os clientes. E era bom o bolo dele? Muito bom. Eu gosto mais do bolo caseiro dele do que do meu. Sério? Particularmente. O que será que tinha nesse bolo do pai, gente? Ah, o dele é muito bom. Tá, o que tem de diferente nesse bolo de Santo Antônio? Bom, esse bolo de Santo Antônio, o diferencial dele que vai dentro do bolo são as alianças e as medalhas de Santo Antônio. Ele é um bolo comum, um bolo tradicional, mas por ter dentro do bolo ou a medalha de Santo Antônio ou a aliança, é o que deixa o pessoal tão ansioso para comprar o bolo, para comer o bolo, esperando pegar ou a aliança ou a medalha de Santo Antônio. E isso é uma tradição? É uma tradição. Então né? quer dizer que os solteiros ficam todos loucos Os solteiros ficam pra comer o bolo? todos loucos para comer o bolo. Todo mundo chega lá perguntando, é hoje o bolo? É hoje o bolo? Não, gente, é dia 13 o bolo. Então hoje tá chique. Hoje, ó, depois do final da trezena, vai estar cheio de gente lá, já esperando pelo bolo. E quem encontrar a aliança, você já presenciou, já sabe que casou mesmo? Eu não soube, porque tem pouco tempo que a gente faz. Mas assim, o pessoal fica muito esperançoso de achar aliança. E também quem é casado, se acha aliança, vai ter mais bênçãos ainda no casamento. Ai, que maravilha. Quem acha medalha tem que rezar ainda mais para Santo Antônio. Eita, santo maravilhoso. Então, e você aí na sua casa, me conta, já comeu o bolo de Santo Antônio? Já teve o privilégio de achar uma medalhinha ou então uma aliança para fortalecer mais o seu casamento? Conta aí pra gente como é que foi sua vida com relação ao santo. Conta. Entre aí nas nossas redes sociais e fale com a gente. Bom, além dessa tradição de colocar a aliança e as medalhinhas, tem alguma coisa de diferente nesse bolo? Ele é muito antigo, ele é novo? Eu sinceramente eu não conheço. Ele é uma massa caseira, né, de bolo, um bolo tradicional. É um bolo bem úmido, bem gostoso. E o recheio é aquele recheio que tem aquele sabor de chocolate, assim, que derrete na boca, né? Porque o chocolate, ele é um recheio universal, é um sabor tradicional. Assim, por onde for, todo mundo sempre vai gostar de chocolate. Então, nós optamos por esse sabor para agradar, assim, a grande maioria das pessoas.
Tá, mas eu posso colocar outro sabor que eu quiser? Pode colocar o sabor que você quiser, pode fazer o bolo no pote, pode fazer o bolo redondo, pode fazer o bolo quadrado, do jeito que você quiser. O importante é ter a fé em Santo Antônio e acreditar que a bênção vai vir. Você já é casada? Já sou casada. Foi com Santo Antônio? Foi com Santo Antônio. Muito bem! Então vamos lá, o passo a passo. Como é que a gente faz primeiro? Bom, primeiro nós vamos bater a massa, né, Tá. do bolo. A gente sempre começa pela massa, porque enquanto a massa assa, a gente recheia o bolo, né? Tá bom. A gente prepara o recheio. Então a gente vai precisar de uma batedeira. Pra quem tem o braço forte, pode fazer na mão, né? Bater a clara em neve ali na mão, aquele processo. Então, Que ninguém vai merece. aí que ninguém merece, né? Então, vamos na batedeira. Primeiro, nós vamos precisar de 3 claras. Ok, 3 claras. E aí nós vamos batê-las pra ficar em neve. Batê-las até ficar em neve. Ok. Bora lá. Bota o forró aí. Pode colocar na velocidade máxima, tá? Nessa batedeira. Até elas ficarem um pouco assim, firme, mas não em blocos. E bem cremoso. E o bom desse bolo é porque, mesmo que ele seja um bolo mais estruturado, que você pode fazer várias camadas, mas você também pode usar essa massa. Aí o ponto já tá bom. O ponto aqui já tá bom. A Clarinha, gente, é cheia das tatuagens de coisa de cozinha. Olha aqui, uma pazinha pão duro, um saquinho de confeitar, não é? Aham. Um fouet e uma uma faca. faca. Eita, essa gosta mesmo de cozinha. Eu gosto. Olha Então, só. nós vamos tirar aqui a clara. Ficou bem cremosa. Você pode me passar essa vasilhinha? Ok. E essa espátulazinha preta, por favor? Ela, enquanto espátula. ela tá batendo a clara, ela diz que o ponto tem que ficar nesse ponto de pico aqui, ó, tá É, vendo? um ponto que bem nem cremoso. Que nem cai ainda, tá vendo? É isso aí. Porque aí vai deixar a massa bem aerada. É, foi mais ou menos uns 2 minutos, É, né? 2 foi. minutos só. Rapidão. Algumas- 3 claras. Três Tem que ser claras. batida primeiro porque essa clara vai ser incorporada na massa, Sim, né? É sim. isso? Ela vai ser incorporada na massa no final da receita. No final da receita. Isso Agora- para que ela fique mais aerada, né? Agora nós vamos colocar na mesma vasilha, não precisa nem lavar. Tá, vamos A colocar. manteiga, aqui nós estamos usando 100 gramas, tá 100 bom? gramas de Se manteiga. você não tiver balança, estiver fazendo na sua casa, pode colocar aí 3 colheres de sopa, que vai dar aproximadamente e dá certo também, tá bom? Manteiga pode ser margarina também? Pode ser manteiga, pode ser margarina, pode ser com sal, pode ser sem sal. Não, Ah, tá. não vai alterar, não. As 3 gemas, que nós batemos as 3 claras. Separamos as claras, Aham. agora vem as gemas. Nem precisa peneirar nada, não, né? Não precisa Ok. peneirar, eu não peneiro, não. E o açúcar. Aqui eu tô usando 200 gramas, tá bom? E se você não tiver balança, também pode substituir por uma xícara. Uma xícara generosa. Uma xícara padrão, Aham. aí que geralmente ela é de 240 ml, tá bom? Aí vocês dão uma mexidinha, se a manteiga de vocês estiver mais durinha, já pra ela ir incorporando. Qual que é a importância do ovo e da manteiga ser na temperatura ambiente? A importância é que a massa, ela fica uma textura mais cremosa, né? Já. E também quando vai ao forno, não tem um choque tão grande como o forno aquecido. Entendi. Porque esse choque talvez pode ser que vai prejudicar sua massa. Pode ser que ela vai ficar mais, como a gente diz, né? Embatumada, o ditado, a palavra mais É, aqui em conhecida. Goiás a gente fala embatumado. É, a gente fala embatumado, né? Agora a gente vai ligar e bater de novo. Aí vai dar só uma misturada. Aham.
só uma misturadinha rápida. Deixa eu empilhar isso aqui. Misturadinha rápida mesmo, não precisa ficar batendo muito tempo, não. Fica bem cremoso aqui o açúcar. Ô, Clara, quando eu começar a fazer esse bolo, eu já ligo o forno? Como é que é? Já pré-aquece o forno. Qualquer bolo que a gente for fazer, na verdade, qualquer preparo que use o forno, sempre ligar o forno antes. Pode ser qualquer preparo assado, né? É sempre bom a gente ligar para o forno estar numa temperatura já padrão, não ir subindo aos poucos, né? Porque isso também interfere. Interfere, pode embatumar. Pode embatumar. Aqui no estado de Goiás a gente fala embatumar. Embatumar. É aquele trem que não cresceu, que solou. Que fica ali, né? Parecendo embatumou. uma borracha. Cada lugar, o Brasil é um país maravilhoso, né? Cada lugar tem um jeito de falar. Como é que fala embatumado aí na sua cidade? Solou. Solou também é bem conhecido, mas embatumado é ótimo. Sim. É coisa nossa. Aqui eu vou usar 225 gramas de farinha de trigo. Tá bom? Ou então você vai usar aí 1,25 xícaras. Ok. Mais ou menos, tá bom? Farinha de trigo sem fermento. Sem fermento, sem isso fermento. Aí. Aqui eu tenho 125 ml, metade leite e metade leite de coco. Tá bom? Ok. Muito importante. Se você quiser usar só leite de coco, pode usar, mas eu ia usar só leite de coco. Mas só o leite eu não recomendo, não. Tá bom? Porque o leite de coco, ele dá um sabor todo diferente para essa massa e umidade também, né? O aroma. Isso, umidade. Então, assim, vai juntando cada ingrediente que vai deixando a massa úmida. A manteiga, né? As gemas também, que ajuda a deixar a massa úmida. E o leite de coco vem para deixar mais úmida e também mais saborosa, né? Porque ele tem um sabor todo especial e também combina muito com festa junina, né? Nossa, carésima. Gente, olha, eu tô aqui com minha flor. Uma colherzinha de café de sal. Certo. É um costume meu, da minha família, de sempre colocar sal em bolo. A gente sempre coloca uma pitadinha, porque realça muito o sabor do bolo, o adocicado do bolo. Sempre, às vezes, a gente come um bolo assim e a gente acha que tá sem sal, a gente põe na boca e fala, esse bolo não tem sal. Sal faz que quando a gente está batendo uma massa que já tem farinha de trigo, não pode bater por muito tempo. Porque quanto menos a gente bate a farinha de trigo, mais fofo o bolo fica, tá bom? Não é igual ao preparo do pão. O pão tem que bater muito, sovar muito, para ele ficar fofo. Já o bolo é diferente. Quanto menos a gente bate a farinha, mais fofinho ele fica, dica, hein? Tá bom? Porque desenvolve menos o glúten aí e o bolo fica muito fofo. Que bolo ótimo. A gente só incorpora os ingredientes. Agora nós vamos colocar as claras que nós batemos. Você vai usar mais a farinha, a batedeira? Não. Tá, E o fermento em pó. Para o pessoal ver direitinho. Tá bom. E o fermento em pó. Ok. Aqui nós temos 10 gramas de fermento em pó. Fermento em pó só coloca no final da receita, tá bom? Isso. Quando E já é tá uma indo colher pro de forno. sopa, mais ou menos. É, mais ou menos uma colher de sopa. 10 gramas. Pode colocar as claras tudo de uma vez. E agora mexe bem delicadinho
delicado, ó, de baixo pra cima. Se eu mexer com força, o que que acontece? O bolo vai ficar mais durinho. Embatumado. Embatumado. Quanto mais delicadeza você tiver no seu bolo, menos força colocar, mais fofinho ele fica. Gente, o cheiro tá bom. É o leite de coco mesmo, né? É, o leite de coco é maravilhoso pro bolo. Não abro mão de jeito nenhum dele. Aí nós vamos agora colocar na forma, o forno já tá pré-aquecido. Aí agora vocês podem ver que o bolo já tá ficando com as bolhas de ar, ó. Uma textura parecendo de mousse, tá vendo? Uma textura bem leve. O bolo cresceu um pouco, porque já tem o fermento e tá ficando com essa textura bem aveludada por causa das claras que nós batemos. Agora nós vamos colocar na forma. Que já tá untada. Já está untada com manteiga ou margarina, tá bom? Quem quiser passar uma farinha, passa. Mas como o bolo é uma massa bem úmida, tem leite de coco, tem leite, tem manteiga, tem bastante gema, não precisa. É bem tranquilo. E agora nós vamos colocar na forma. Pode usar qualquer forma que vocês quiserem, tá bom? Pode ser quadrada, redonda. Vai dar opção de vocês. Que hora que eu ponho a aliança e as medalhinhas? Quando estiver recheando o bolo. Na hora de rechear. No meio da massa, como cozinha em alta temperatura, né? Pode soltar alguma substância. É verdade. Derreter a medalha e não bem é muito, pensado. Não é muito legal, não. É, bem pensado. A gente dá uma misturadinha assim, não bate, porque senão todo o ar que a gente incorporou na massa vai sumir. Então só mexe assim pra assentar, nunca bate. Tá bom? Boa dica, hein? Pro bolo porque ficar... se bater, as bolinhas somem. A bolinha some e acabou. E acabou, e o bolo vai ficar embatumado. Embatumado. Também gostei demais dessa dica. Você colocou pra assar, certo? Coloquei pra assar. Eita, mulher danada, já até lavou o bolo aqui. Já, que nós somos rápidos. Você faz esse bolo pra vender lá na sua paróquia? Faço, pra vender na minha paróquia, na minha confeitaria. Aí você vende o bolo inteiro, pedaço? Como é que é? Lá nós vendemos no pote. Ah, tá. A gente faz cada potinho, né, padronizado. E aí nós vendemos pro pessoal os ingressinhos do bolo de Santo Antônio durante a trezena toda, do dia 1º ao dia 13. E hoje, que é o dia 13, após a missa, o pessoal retira o bolo. Então, bora fazer esse recheio. Então, vamos fazer esse recheio. Então, pessoal, a gente vai precisar de uma panela de fundo grosso. É importante que seja uma panela de fundo grosso. Pode ser alumínio, pode ser antiaderente, qualquer panela. Mas o fundo grosso é primordial. Pode sempre utilizar o fogo alto, tá bom? Porque... Sem medo. Sem medo. Fogo alto. Aqui nós vamos usar uma caixinha ou uma lata de leite condensado. É melhor a caixinha. É melhor a latinha caixa, né? Tá pela hora da morte. Não, tá todos pela hora da morte, né? Só a gente aqui que é confeiteira, Cleide do céu. É, né? Aqui tem 80 gramas de cacau em pó, 100% cacau. Eu gosto de usar o cacau, mas se você quiser usar o chocolate em pó 50%, pode usar também. Aí você pode colocar 100 gramas. Quer usar o chocolate em pó 33%? Pode usar também. Quanto mais 100%, mais puro ele é. Mas isso? mais puro ele é. O 100% deixa um sabor maravilhoso, porque a questão, ele diminui o açúcar, né? O recheio fica menos doce, com um sabor mais intenso de chocolate. Então é muito bom por causa disso. Aí, pessoal, antes de colocarmos o creme de leite, é bom derreter o cacau, dissolver ele aqui no leite condensado, porque senão depois vai ficar com tanta pelotinha que vai ficar difícil de ficar um recheio liso, cremoso, aí vocês vão ter que bater com fouet, e aí fica cansativo, né? Então a gente já é mais prático, já dissolve aqui o cacau, ó, no leite condensado rapidinho. Aí, ó, rapidinho. Olha que cor maravilhosa. E dá um brilho, hein? Um brilho. O cacau é maravilhoso. E o cheiro de chocolate que fica? Fica perfeito. Chocolatras aqui, eu vou te falar, viu? Eu só não recomendo usar o achocolatado. Ele é sem graça. Fica um pouco sem graça, não dá gosto de chocolate, fica mais açucarado. Mas pode usar o cacau, se for cacau, 80 gramas. E agora, pessoal, 2 caixas ou lata de creme de leite, tá? 2 caixas. 2 caixas ou latinha de creme de leite. E não tem perigo desse creme de leite
desandar, não? Porque tá no fogo? Não, não tem perigo. Esse creme de leite, ele é de caixinha mesmo, não é, aquele... de caixinha. Aquele de garrafinha, não? Não, não é. Aquele lá, o creme de leite fresco, ele é muito, muito bom também, né? Mas esse aqui é mais acessível para todo mundo. É o que eu tô dizendo. Mais em conta. Então, assim... Aí você tá diminuindo a temperatura ou tá aumentando? Eu tô aumentando. Eu tinha diminuído para colocar os ingredientes e agora eu tô aumentando. Mexendo sem parar, tá, pessoal? Mexe o fundo, mexe a lateral. Ué, isso tá parecendo um brigadeiro? Mexe o fundo e mexe a lateral. É uma receita de um brigadeiro, só que mais cremoso. E menos doce. Por conta do creme de leite, você dobrou? Dobrei o creme de leite. Eu sempre dobro o creme de leite para qualquer preparo. Então é isso, gente. É um brigadeiro meio mole. Meio mole. Se você quiser usar também... E a rapa disso, gente? Fica bom. Nossa. Se quiser usar também o chocolate em barra, ao leite, meio amargo, fica à vontade. Fica também bom? Fica muito bom. Eu prefiro usar o cacau. Eu acho mais gostoso. É mais prático, né? Do que ficar ralando. Mais prático do que ficar ralando, picando. E eu gosto do sabor do cacau também. Ralar realmente é uma ralação. E tá ficando pronto rapidinho. E aí nós vamos mexendo aqui. Mexendo sempre o fundo da lateral. Não pode parar de mexer. Tá? Em momento algum, tem que mexer sempre. E se parar, o que acontece? Se parar, ele vai queimar o fundo, né? O fundo todo gruda, as laterais também grudam e ele vai queimar. Porque aí, se você vier mexer de novo, quando ele já tiver grudado no fundo... Aí já era. Aí você vai soltar o queimado pra cima, pro restante. Ah, gente, então olha a importância de ficar mexendo o tempo todo. É muito importante. Como eu sou mineira, eu faço muito angu, angu tem que ficar mexendo, senão vira angu de caroço. Pois é. E isso aqui vira brigadeiro de caroço. Fica... Entendi. Entendeu? É desse jeito. Então, pra você não perder todos esses ingredientes que não tá tão barato assim, é melhor ficar mexendo. Pois é, não tá nada barato, tempo, né? E é muito ruim também a gente começar uma receita e perder metade. Às vezes você em casa comprou a quantidade certinha para fazer aquela receita, aí perde tudo de novo. Gente, mas essa receita não pode dar errado não, porque é dia de Santo Antônio. Você tem que fazer ela. Agora, no bolo de pote, você coloca uma medalhinha ou... Colocamos. Ah, então qualquer um que comprar um bolo de pote vai achar? Não, qualquer um não. Nós fizemos esse ano 200 bolos, né? E nós colocamos aí, acho que 40 medalhas e 25 alianças. Então, pessoal aí de Hidrolândia que tá assistindo... Então é questão de sorte mesmo. É questão de sorte. Questão de sorte. Tem gente que come mais de um bolo? 2? Ixi, 3? tem gente que compra vários, querendo achar. Gente! Hoje mesmo eu tava conversando com a minha mãe no carro. Minha mãe falou, teve uma moça que comprou de mim, comprou 3 só pra ela. Que falou que esse ano ela vai achar a aliança. Hoje eu levo aliança. Aí, Cleide, esse bolo aqui, como eu disse, é muito versátil. Se você quiser fazer na sua casa, por exemplo, hoje é dia de Santo Antônio, eu vou fazer, não sei, uma festa com tema junino em casa, você pode fazer esse bolo, por exemplo, na travessa. Uma travessona grande, aquela de vidro, que todo mundo tem em casa. E aí você pode deixar esse recheio num ponto mais mole, mais cremoso, porque como vai ser na travessa, o bolo não vai ficar em pé, não vai ser um bolo de corte, não precisa engrossar tanto o recheio e fica muito bom. O nosso brigadeiro ficou pronto, né? Agora que você pode vir aqui dar uma olhadinha. Certo. Olha que lindo. Olha que brilho. Olha o brilho, a Olha cremosidade. Cheiro. Perfeito. Então, esse é o brigadeiro pronto. Certo. Quando você tirar ele da panela e for colocar na vasilha para ele esfriar, descansar, lembra sempre de colocar um plástico por cima, tá bom, gente? Para ele não criar uma nata, uma película. Tá. Porque quando você tirar ele vai estar todo lisinho e cremoso igual esse daqui. Tá bom? Você pode me passar essa colher? Ok, vamos abrir, Essa rapidola. daqui, essa é a cremosidade. Nossa, olha só. Ele fica assim, tá bom? Esse é um ponto bom para você montar o bolo para cortar de pedaços, como esse daqui. Tá. Que o brigadeiro fica, certo? Certíssimo. Aqui a gente já pode tirar. Gente, vocês imaginam. E aqui eu trouxe um bolo já montado, recheado. Montado e recheado. A massa montada e recheada, eu montei dentro da mesma forma que eu assei. Vocês sempre podem montar o bolo dentro da mesma forma. O bolo esfriou, corta as camadinhas do bolo, fina, grossa, do jeito que você quiser. Monta ele aqui dentro da forma, sempre coloca um plástico ou um plástico filme. Menina, ele tá
ou Tá bem úmidozinho. Tá bem úmido, bem molhadinho, ou um saquinho próprio para alimento, tá bom, gente? Sempre bom lembrar disso. E depois vocês vão decorar o bolo de vocês do jeito que vocês quiserem. Se quiser comer assim também, já eu tá quero. uma delícia. Eu quero. A gente ansiedade.com. vira no prato e deixa ele descer. Ele demora um pouquinho. Ei. Normal. Tá vindo. Gente. Uhul! Que maravilha! Aqui eu coloquei 2 camadas de recheio, mas vocês podem colocar 3, pode colocar só uma, pode fazer na travessa, como eu disse, pode fazer no pote. Aí vai ficar a critério de vocês. Então corta aí. Quando vocês forem molhar o bolo, molha com água e leite condensado, tá bom? É essa mistura aqui, uma proporção de água para leite condensado. Aqui eu trouxe a cobertura. Tá, rapidinho que nós só temos um minuto aqui. Usar. Então vamos embora. Tem um chantillyzinho aqui. Ai, meu Deus. Eu vou passar ele pra cá rapidinho, 1 minuto. Que delícia! Não dá tempo nem do pessoal ver eu experimentando. O leite condensado, que vai deixar ele bem firmezinho. Um firme cremoso. E brilhante. E brilhante, que vai ficar mais fácil de vocês espalharem no bolo. Tem que mexer com o braço forte, tá, gente? E aí vocês vão decorar o bolo do jeito que vocês quiserem, na casa de vocês, pra vender. Olha aí, Se gente. vocês tiverem um amigo que faz aniversário no dia de Santo Antônio, esse bolo aqui é o bolo do aniversário do seu amigo. E as medalhinhas? Cadê elas? As medalhinhas, na hora de rechear, você vai colocar aqui dentro do bolo, Tá no recheio. tá bom? E vai passando. Oh, maravilhoso, Eu gente. fiz uma decoração assim, Rapidinho, mais hein? rústica, mais rápida, né? Porque nós vamos comer aqui em casa, não é verdade? Deixa eu ver Já se que dá é o tempo de nome do experimentar. programa. Vamos lá, vamos cortar esse bolo. Fica quieta, Cleide, não fico. Não fico. Tá quase, Cleide. Não resisto, gente. Não, ficou lindo. E além de tudo, o que eu mais gostei desse bolo, sem ainda experimentar, foi quando você falou do cacau 100%. Porque o Maravilhoso. leite condensado, ele é muito doce. Muito doce. Bora lá, deixa eu experimentar. Olha as camadas, que linda! Olha! Cadê um garfinho aqui? Tan, tan, tan. Fica à vontade, Cleide. E eu vou logo no recheio pra ver se eu acho uma medalha. Achou a medalha, Cleide? Não preciso de medalha, não. Gente, maravilhoso. Faça esse bolo em casa. Muito obrigada, menina. Obrigada, Deus te abençoe. Você também, um programa maravilhoso. Não é? A gente é muito legal, né?